A Bíblia ACF adulterou Mateus 24:36, omitindo a expressão nem o filho? Bom, pessoal, este vai ser o tema do vídeo de hoje. Como vocês podem ver aqui, né? Temos aqui a Bíblia ACF, a famosa Almeida Corrigida Fiel, e temos a AA, que é a Almeida Atualizada. Bom, a Bíblia ACF diz: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Olha só, né? Ela omite a expressão nem o filho. O que aconteceu com a Bíblia ACF aqui? Bom, neste vídeo eu vou esclarecer todos os pontos sobre essa questão. Vamos mostrar aqui vários manuscritos gregos, né? Edições de texto grego, entre outras coisas, beleza? E também vamos aí fazer algumas comparações, né, de manuscritos de diferentes regiões, certo? Já que muitas pessoas pensam, né, que existe apenas um tipo de texto grego, e não é bem assim, certo? Então é isso aí. Mas antes que eu comece a comentar sobre essa questão, quero deixar aqui um pequeno recado para vocês. Eu estou com um grupo de crítica textual no WhatsApp. O link está aqui na descrição. Caso você queira entrar lá, é só você clica e já vai ser direcionado para lá, beleza? Nesse grupo só falamos de crítica textual e traduções, certo? Sem outros assuntos. Crítica do Antigo e Novo Testamento, certo? Então é isso aí. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe se você puder e quiser. E também, se você tem interesse de estudar grego bíblico do Novo Testamento, eu estou com uma turma do nível básico ao nível avançado, certo? Vamos aí pegar do início até o final, caso, claro, né, você queira, certo? E também tem um curso de hebraico bíblico que está aqui neste canal aqui, só que está na parte de membros, tá? Nível 2. Então quando você clica, você tem membros nível 1, membros nível 2. Então esse nível 1 você tem acesso ao conteúdo que eu estou fazendo sobre o livro do Apocalipse, versículo por versículo, em termos de variações textuais dos manuscritos gregos, certo? E no nível 12 você tem um curso de hebraico bíblico. Só que se você assina esse nível 12, você paga R$20 mensais e também você tem acesso ao nível 1, beleza? Então é isso aí. Aqui você tem o material de crítica textual do Novo Testamento. Esse material é meu, né? Eu escrevi recentemente. E ele tem 233 páginas, é um material que tem basicamente tudo sobre crítica textual, discussões, debates sobre vários textos, enfim. Caso você tenha também interesse, é só falar comigo. Muitas pessoas estão adquirindo esse meu material, beleza, pessoal? E também aqui está a página do meu Instagram, é só você clicar e vai ser direcionado para lá. Me sigam lá, beleza? Lá estou sempre postando alguma coisa sobre teologia. Bom, pessoal, vamos lá, né, fazer aqui uma análise sobre essa questão. Mateus 24:36 é o seguinte, né? A Bíblia ACF, essa aqui, ela é baseada num tipo de texto grego chamado de texto bizantino, né? Mais específico como textos receptos, no caso esse aqui, ó, tá? Esse aqui é o texto receptos, né, também conhecido como texto recebido. Esse texto grego, ele ganha esse nome em 1633 pelos irmãos Eusebio, né? Esse texto ele era o texto grego aceito na época. Então, como ele era aceito, recebido universalmente, então ele ganha esse nome de texto recebido, texto aceito, certo? Então a Bíblia ACF, ela é baseada nesse texto grego aqui, certo? Ela não é baseada em outro texto grego, tá? Então nós temos basicamente o texto bizantino, que esse aqui é um, certo? O texto alexandrino, que são os manuscritos que foram produzidos em Alexandria, e nós temos o 3, que é o tipo de texto ocidental, beleza?
E esses textos, eles variam entre si, inclusive eu vou falar disso na minha matéria, né? Aí o que acontece? Quando você abre aqui, ó, Mateus, capítulo 24, versículo 36, você não encontra, você não vai achar a expressão nem o filho, certo? Você não vai encontrar, certo? Nesse texto grego. Aí você pode comentar: será que esse texto grego, essa expressão, ela não foi omitida por escribas desonestos? Chegaram ali, olharam para aquele texto e falaram: vamos arrancar isso aqui para não afetar a divindade de Cristo. Bom, vamos continuar, né? O texto grego também do tipo bizantino, ele também diz que ele também discorda, que no caso ele não traz, né, essa expressão nem o filho, é esse aqui, ó. O texto majoritário, ele também não traz, ele concorda com textos receptos, tá? Outro tipo de texto grego, a família 35, esse aqui, ele também não traz essa expressão nem o filho. Só que esses três textos, eles são bizantinos. Aí alguém pode comentar: os escribas bizantinos, eles não eram trinitários e eles não quiseram omitir? Bom, aí você vai entrar em um grande problema. Por quê? Você está vendo aqui esse texto grego, esse códice grego? Então, esse códice aí é o códice W, o códice Freirianos, também conhecido como códice Washingtonianos, tá? Ele é do século IV e, pasmem, ele não é um tipo de texto bizantino e ele também não traz a expressão. Ele também não diz que nem o filho, certo? Ele também omite essa parte. Então ele já é um tipo de texto grego de outra região, tá? Você tem o minúsculo 33, que é um tipo de texto alexandrino, ele também não traz. Então veja, você tem texto bizantino, alexandrino, que não trazem. Você tem um tanto de 92, se não me engano, é 92 ou é 94,2% dos manuscritos gregos não trazem essa expressão. E aí, o que você acha sobre isso? As traduções antigas também não trazem, a maioria delas que eu vi. No caso, a Vulgata não traz. Você tem a Siríaca Sinaítica, que é uma das mais antigas traduções para o aramaico antigo. Ela não traz. Você tem a Peshita, ela não traz. Você tem a Heracliana, ela não traz. Você tem a Copta Sinaítica, ela não traz. Você tem a Copta Boaírica, ela não traz. A Vulgata, como eu já falei, né? E você tem 92% do texto grego que não vai trazer. Então, quer dizer, esse texto ele é omitido pela grande maioria dos manuscritos gregos e não só pelos textos receptos, tá? Então, essa é a primeira parte, certo? Aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, unicamente meu pai. Essa parte aqui, ó, que você tem pai, né? Que está abreviado, que com esse tracinho acima, ó, né, conhecido como nomina sacra, né, nome sagrado. E aqui você tem mu, que é meu, você tem o monos, que é unicamente. Então você tem unicamente meu pai. Você não tem aqui a expressão filho, você não tem a expressão ruios, né, você não tem aqui nesse texto grego, né? Interessante. Mas onde é que essa expressão ela aparece? Quais manuscritos atestam? Aqui, vamos lá. Aqui eu tenho o Códex Sinaíticos, tá? Que é um tipo de texto grego alexandrino, século IV. Ele traz aqui, ó, o de, que é o nem, né? Ro, o, ruios. O de, ro, ruios, ou seja, nem o filho. Então, o Códice Sinaíticos, ele traz essa expressão, nem o filho. Quando nós pegamos também o Códice B, que é esse aqui, o Códice Vaticano, ele também atesta a expressão, como vocês podem ver aqui, ó, o de, ro, ruios. O de, ro, ruios, nem o
filho, certo? Então ele também traz, né, século IV também. Aí você tem o Códice D, que é o códice aqui, ó, o Códice D, que é o Códice Beza, século V, né? Considerado aí um texto ocidental. Ele diz aqui, ó, o Dé, Ró, Ruiós, a mesma coisa, o Dé, Ró, Ruiós. No caso, nem o filho. Então, esses manuscritos gregos, tá? Eles trazem, né? Esses que eu citei aqui. Você tem alguns outros manuscritos gregos que vão trazer, como é o caso aí da família, parece que é a família 13. A família 13 traz, certo? Que é aí uma família de manuscritos gregos. A família 1 não traz. Então veja, você tem muitos manuscritos que não trazem, a grande maioria. A minoria traz. Agora a questão é quem está certo. 92 a 94% dos manuscritos gregos, juntamente com muitas traduções antigas que não atestam, eles estão certos ou estão errados? Aí existe um debate interessante. Muitos falam que o texto bizantino, vou pegar aqui esse texto grego aqui, juntamente com o texto bizantino, eles omitiram essa expressão porque os escribas eles eram trinitários. Então, por ser trinitários, eles omitiram, né, para dizer que o filho ele sabe tudo que o pai sabe, né, basicamente isso, para ocultar a informação de que o filho ele não sabe tudo. Então, se ele não sabe tudo, ele não pode ser Deus igual ao pai, certo? Então, a primeira ideia é que eles omitiram propositalmente, só que essa teoria ela é completamente furada. Por que que ela é furada? Veja isso aqui, ó. A Bíblia ACF, em Marcos 13:32, ela traz aqui, ó, nem o filho. Se os escribas queriam arrancar ou arrancaram propositalmente de Mateus, por que foi que eles deixaram em Marcos? Não faz o menor sentido, não é? Inclusive, o texto bizantino, todos os manuscritos, eles trazem a expressão nem o filho aqui em Marcos. Então, se ele traz, então eles não queriam arrancar de Mateus, porque não faz sentido algum eles arrancarem de Mateus e deixar o texto em Marcos 13:32. Então, se eles deixaram em Marcos 13:32 é porque alguma coisa aconteceu lá no Evangelho de Mateus. A segunda hipótese é que os escribas alexandrinos eles começaram a fazer uma harmonização com o Evangelho de Marcos. Como Marcos traz, então eles começaram a pegar essa expressão e acrescentar lá em Mateus, tá? Então essa é uma hipótese que outros estudiosos falam, inclusive eruditos que defendem o texto eclético, que defendem os manuscritos mais antigos, eles trabalham também com essa hipótese, tá? Por quê? Porque é uma gama muito grande de manuscrito, de traduções que omitem em Mateus. E por que que eles iriam omitir lá e deixar aqui o texto em Marcos? Ou seja, não faz o menor sentido, não é? Então, se alguém quisesse ocultar essa questão teológica, ele também iria arrancar de Marcos. Os próprios escribas bizantinos, eles iriam fazer isso, mas não fizeram, eles deixaram. Então, quer dizer, é muito mais fácil você ter a ideia do acréscimo em Mateus do que da omissão, porque é muito documento que omite, muito documento, como eu já falei aqui, certo? É 92,2% dos manuscritos gregos omitem essa parte. E aí? Bom, resumindo, a Bíblia ACF não adulterou, ela simplesmente usou um texto grego que não traz essa expressão, assim como muitos outros textos gregos e traduções antigas, enfim, certo? Então não houve aqui adulteração,
parem com essa ideia de que foi escriba bizantino, que era trinitário, blá blá blá. Isso não cola, porque Marcos atesta e acabou. Agora, se Marcos não tivesse atestando aí, era de fato meio estranho isso aí, tá? Mas não é o caso, certo? Então, eu acredito, certo, que essa expressão não fazia parte do Evangelho de Mateus originalmente, e que ela foi acrescentada em poucos manuscritos para fazer uma ligação com Marcos, tá? Eu acredito nisso por causa das evidências, é muita coisa, é muito documento, certo, para eles arrancarem propositalmente, né? E também manuscritos e traduções de pessoas que nem se conheceram. Então, como é que eles vão alterar algo que não houve uma comunicação, percebe? Então é uma coisa que para mim parece ser mais clara esse acréscimo em Mateus do que a sua omissão, beleza? Mas de qualquer jeito, lá em Marcos a expressão ela é atestada. Então vocês se virem para resolver esse problema teológico, certo? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.